Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. O programa de hoje é uma edição especial sobre um problema que preocupa muitos pais e alunos, o bullying nas escolas. Nesta edição, você vai ver uma reportagem explicando o que é esse tipo de violência, como ela ocorre e que danos é capaz de trazer para as pessoas. Também vai saber o que o Ministério Público da Paraíba vem fazendo para garantir o cumprimento das leis que instituem um programa de prevenção e combate ao bullying nas escolas. Além de conhecer estratégias de gestão democrática que podem ser fundamentais no enfrentamento do problema. No estúdio, vamos receber a promotora de Justiça de Defesa da Educação, Ana Raquel Beltrão. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revelou um dado alarmante. 1 em cada 3 estudantes brasileiros já foi vítima de bullying. A seguir, você vai saber como esse tipo de violência acontece no ambiente escolar e quem são suas principais vítimas. Ficam falando mal de mim só porque eu não tenho um jeito igual a ele. Eu acho que é porque eu não sou bagunceiro, não faço nada errado e também porque eu não gazeio aula. Aí por isso que eles não gostam de mim, assim, ficam praticando isso comigo. A prática que Isaac, de 18 anos, se refere é a do bullying. A palavra vem do inglês e faz referência à valentia, alguém que quer se sobrepor ao outro. E o bullying não é algo novo. Todos os alunos só entravam na sala de aula depois que eu chegasse e que eu entrasse. E a escola é primeiro andar. Eu subia aquelas escadarias morrendo de medo de que alguém me puxasse, me desse um tapa ou me derrubasse da escadaria. Porque era muita gente que subia. Parecia assim uma procissão. Eu na frente e aquele povo todo atrás, cada um dizendo uma coisa, cada um com um olhar atravessado, cada um com um olhar marginalizador. Porque quando eu chegava na Praça da Independência, eu já ia muitas vezes rezando para que eu tivesse coragem de enfrentar aquela multidão de alunos que estava ali, que eu sabia que quando eu pusesse o pé no portão da escola, todos eles iam me seguir. A prática do bullying ocorre onde há convivência frequente entre pessoas, seja no trabalho, na família e principalmente no ambiente escolar. Bullying é um tipo de violência específica e que precisa ter algumas características. Por exemplo, precisa ser entre iguais. A hierarquia tem que ser igual, ou seja, alunos da mesma sala podem fazer bullying entre eles. Mas se um professor zomba de um aluno, isso não é bullying, isso é um outro tipo de violência. A segunda coisa é que bullying tem que ser uma coisa pública, porque a função do bullying é uma humilhação pública. Então não existe bullying privado. Uma terceira coisa é que tem que ter uma repetição, uma constância, e tem que ser pela mesma pessoa ou pelo mesmo grupo. Então, não é um dia um colega de trabalho zombou de você, outro dia outro colega de trabalho zombou de você. Não, tem que ser os mesmos colegas de trabalho ou o mesmo grupo zombando sistematicamente de você. E um quarto ponto que caracteriza bullying é a não reação do indivíduo. O bullying pode sim ser mais frequente do que a gente imagina. Uma pesquisa feita pelo IBGE apontou que 1 em cada 3 estudantes brasileiros já foi vítima. Uma outra pesquisa de 2009 apontou que 20% dos alunos do 9º ano do ensino fundamental já praticaram bullying. Metade não soube dizer o motivo. A outra metade relatou fatores como aparência, cor de pele, orientação sexual ou estado de origem como uma motivação para a prática de bullying. Toda travesti, toda transexual, desde cedo, quando resolve ou quando decide fazer as mudanças corporais, ou quando essas mudanças corporais elas começam a acontecer naturalmente, sempre sofrem o bullying. Essa população sempre é vítima do bullying. Ela, por si própria, ela se denuncia, está no corpo e está na cara. A presidente relata o temor e as consequências dessa violência praticada contra transexuais e travestis. A jovem e adolescente, o risco de suicídio é muito maior, porque ela se sente abandonada pela sua base, que é a base familiar, ela vai para a rua, para a prostituição, ela vai muitas vezes ver na casa de cafetina, ela vai muitas vezes ser explorada sexualmente para poder sobreviver e aí
toda essa carga lhe traz um adoecimento. Nem sempre as pessoas têm a estrutura psíquica para conseguir vencer todas essas barreiras e seguir em frente. Muitas e muitas meninas tentam e muitas já se suicidaram. E a falta de amparo diante dessas situações não é uma queixa apenas de Fernanda. Isaac reclama que a própria família não dá suporte para combater o que ele sofre no ambiente escolar. Eu digo sempre a eles. Aí eu digo assim, eu queria sair dali porque eu não aguento mais. O povo é muito pegando pesado comigo. Aí minha mãe diz, não, você não vai sair não, você vai ficar lá porque não sei o quê. Porque ela sempre vê o lado assim, errado. Ela nunca vê o lado... Ela acha que sempre o ruim sou eu e os outros sempre fazem as coisas e eu que sou o culpado porque eu tenho esse meu jeito de ser. O bullying consegue ainda ultrapassar os muros das escolas. O mundo virtual acaba se tornando uma extensão para a continuidade da humilhação. Chegam às vezes no Facebook, às vezes ficam falando lá não sei o quê, até mandando que eu faça as coisas erradas, aí eu digo eu não vou fazer. O cyberbullying, que assim se chama, é alguma coisa muito frequente. E aí você pode me perguntar, mas não tem que ter uma igualdade? Então como é que pode haver cyberbullying? Porque na internet todos ficam iguais. Não existe uma hierarquia na internet. Então, na medida em que eu, independentemente de quem eu seja, se eu sou seu patrão, seu professor, o que quer que seja, se eu jogo uma coisa na internet, eu sou igual a todo mundo na internet. Não há uma hierarquia na internet. Por isso, há a possibilidade do conceito de bullying ser usado na internet. Seja no ambiente escolar, no trabalho ou na internet, pelo comportamento, cor da pele, deficiência ou qualquer outra coisa, as consequências do bullying são evidentes. Para quem sofre o bullying, se é na escola, por exemplo, que é um lugar que acontece muito, a primeira coisa é não querer mais ir à escola, ter uma queda de rendimento escolar, se tornar uma pessoa insegura, uma pessoa raivosa, uma pessoa fechada, introvertida, enfim, ou todos os outros sintomas de ansiedade, se tornar uma pessoa ansiosa, dificuldade de dormir, pesadelo. A minha presença atrapalhava o andamento da instituição escolar. Não era culpa minha, eu sou uma cidadã, eu estava ali para estudar, eu não estava ali para qualquer outra coisa. Mas o bullying, essa violência que existe no ambiente escolar, fazia com que eu muitas vezes nem conseguisse assimilar as matérias, a aula que o professor estava tentando passar. O psicólogo Marcos Lacerda ressalta que a família deve estar atenta ao comportamento do filho para identificar se ele é vítima, mas essa atitude, infelizmente, não costuma acontecer. Os pais e as mães hoje em dia, a maioria, não são todos, entregam os filhos ao computador, aos jogos, à internet, que viraram babárias eletrônicas, e ninguém está muito mais prestando muita atenção nos seus filhos. Mas se prestar atenção num filho, vai saber que ele está com problema. Porque alguém que está sendo sistematicamente submetido à violência dá sinais disso, sobretudo quando a violência é na internet, que aí é uma humilhação gigantesca. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.